Romanos, capítulo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá embaixo? Isso é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de vocês, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Fim do capítulo 10 de Romanos. Então, meus irmãos, esse capítulo é curtinho, né? E Paulo, aqui, ele continua o que nós estávamos vendo no capítulo anterior, concluindo o que ele está explicando para os judeus que viviam em Roma, né? Que tinham aceitado a Jesus, como a gente foi falando, né? Provavelmente essa carta dá a entender que em Roma, ele escreveu essa carta para tantos os cristãos, os cidadãos romanos que se converteram ao cristianismo, ao caminho, como era chamado na época, né? Ao caminho, né? Que se tornaram os do caminho, e aos judeus que também se converteram ao caminho, a Cristo, a Jesus, né? E que também foram chamados do caminho. E eles tinham, não propriamente dito uma divergência, né? Mas aqui Paulo sabia como eles pensavam cada um e foi explicando para cada um, né? Pois talvez, né, eles até entre si, os próprios judeus, com a sua religiosidade, se achassem superiores
aos romanos, por acharem que os romanos eram pagãos, gentios, e eles não. Mas na verdade aí Paulo está explicando aqui, não, meus amigos, não é assim. Vocês são mais pagãos, ou são tão pagãos quanto, porque eles não conheciam, vocês conheciam, né? Tipo assim. Então, não que Paulo estava dizendo que é menos ou mais, ou que está certo, que está errado, não. Ele estava dizendo que a promessa de Deus, que o judaísmo do alto é para todos, que Cristo é para todos, que o Messias é para todos. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe, no nome de Jesus, o Messias. Amém.